Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos, com mais uma aula de física para o segundo ano do ensino médio, aula que vai abrir o nosso ciclo 4. E o tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre as ondas e os fenômenos relacionados a elas, tá bom? E para a gente poder falar sobre fenômenos ondulatórios, sobre o que é uma onda, a primeira coisa que a gente faz é justamente trazer uma definição do que é uma onda, no conceito físico da palavra. Toda vez que nós falamos de uma onda, nós estamos falando de um tipo de perturbação que é provocada, pode ser por agentes externos ou até mesmo vibração entre partículas, que vão transportar exclusivamente energia, ok? Aqui é importante a gente frisar essa última parte, porque muita gente comete o engano de pensar que onda transporta matéria, só que não. A gente às vezes tem uma impressão de que está havendo um transporte de matéria, só que na prática o que a onda transporta é apenas energia, beleza? Outra coisa importante quando a gente vai falar sobre uma onda ou uma oscilação é que esse tipo de fenômeno ele é classificado como fenômeno periódico. O que significa dizer que um fenômeno é periódico? Significa dizer, gente, que ele acontece de forma repetida, respeitando um intervalo de tempo que é constante. Ok? Vocês já devem ter ouvido falar a palavra período em outros contextos, mas talvez não dentro da física. Por exemplo, quando a gente fala de um período no tempo de uma faculdade, ou período menstrual, no caso das mulheres, quando a gente fala de ciclo menstrual, né, é um período que se repete mês a mês, né? Mas na física, vamos ver como é que a gente registra esse conceito. O período, gente, é o tempo necessário para que se complete uma onda ou uma oscilação. Aqui a gente está falando de uma forma mais geral, então vale para qualquer fenômeno que se repete, beleza? Não importa se é uma onda, se é uma oscilação produzida por um pêndulo ou se é um movimento circular, que a gente vai discutir em uma aula lá no primeiro ano. Depois, quem tiver curiosidade, que é do segundo ano, quiser retomar e assistir isso, a gente vai falar também, tá? Sobre movimento circular, e eu vou ter que retomar essa ideia aí de período também. Então, período é usado para todas essas situações que ocorrem com repetição. E esse período, por ser uma medida de tempo, é medido em segundos. Pode ser usado segundo, dia, ano, depende do contexto, ok? Mas no Sistema Internacional de Medidas que a gente usa na física, nós trabalhamos com o segundo, ok? Já a frequência é a quantidade de vezes que esse evento acontece em um determinado intervalo de tempo. Normalmente nós definimos isso pensando no tempo de 1 segundo, mas pode ser em tempo de 1 minuto, pode ser no tempo de 1 ano, depende do contexto de novo. No sistema internacional, a gente trabalha com quantidade de eventos por segundo. E aí, a unidade de medida adotada é o Hertz, que é representado com essa simbologia aqui, Hz. Quem já deve ter observado sintonizador de rádio, tem lá escrito MHz, que é megahertz, que é a frequência de uma determinada estação de rádio, ok? Gente, continuando agora a falar sobre as ondas, quando a gente vai falar em classificação, a gente tem 3 formas de fazer isso. A primeira seria a partir da natureza das ondas, onde a gente subdivide elas entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O que é uma onda mecânica? Onda mecânica é aquela que necessita de um meio material para se propagar. Quando eu falo meio material, gente, estou me referindo a partículas. Eu preciso de algo para que essa energia seja transportada. Exemplos de ondas mecânicas que a gente tem são as ondas que eu produzo quando vibro uma corda, ondas sonoras, o som que eu estou produzindo aqui ao falar para vocês é um tipo de onda, que é transmitido através das partículas que estão presentes no ar, tá? Então, o som é um tipo de onda, mais especificamente uma onda mecânica, tá? O segundo grupo de
ondas que a gente tem quando fala da natureza é a onda eletromagnética. A gente falou um pouco sobre isso lá no ciclo 3, quando eu estava explicando a luz. A luz é um tipo de onda eletromagnética, existem muitas outras. Essas ondas, elas não precisam de matéria para se propagar, ou seja, a onda eletromagnética, ela pode se propagar também no vácuo, diferente de uma onda mecânica, que não consegue fazer isso, beleza? A segunda forma que a gente pode classificar uma onda é em relação à sua direção de propagação. E aí nós temos novamente duas formas de classificar. Nós temos as chamadas ondas transversais, que acontecem quando a direção de vibração é perpendicular à propagação, e nós temos as ondas longitudinais, quando a direção de propagação e de vibração são paralelas. Eu vou mostrar ali na bancada uma experiência para vocês verem a diferença de uma onda transversal para uma onda longitudinal. Olha só, eu trouxe aqui para vocês uma mola dessas de brinquedo que a gente encontra em lojas, né? Quando eu faço isso aqui, ó, vou esticar a mola, se eu faço esse movimento aqui, ó, a minha mão, ela está se movimentando, no meu caso aqui, para frente e para trás. E a onda propagada se movimenta da esquerda para a direita. Ou seja, a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. É um exemplo de onda transversal. Agora, se eu faço desse outro jeito aqui, ó, faço um movimento para a esquerda e para a direita, e a onda também se propaga da esquerda para a direita, nós temos aqui direção de propagação e direção de vibração paralelas. É um exemplo de onda longitudinal, beleza? Então, para não esquecer mais, ó, transversal, longitudinal. Tranquilo, pessoal? Vamos voltar ali para nossas apresentações. E nós temos um terceiro tipo de classificação, quando falamos da direção de vibração, que aí nós temos três formas de dividir as ondas. As chamadas ondas unidimensionais, que se propagam em uma dimensão apenas. Exemplo, quando eu pego uma corda e começo a balançar para cima e para baixo, eu só tenho uma direção de propagação. Segundo tipo, onda bidimensional, é aquela que é produzida e que se propaga em duas direções. Exemplo, quando você joga uma pedra dentro de uma piscina ou dentro de um lago, você percebe que as ondas que se formam são circulares. Então, elas estão se movimentando tanto no plano da água como ali para cima e para baixo. E o terceiro exemplo são as ondas tridimensionais. O som é um tipo de onda tridimensional. Ela está se propagando aqui para frente, para os lados, para cima e para baixo. Então, são formas que a gente tem para classificar as ondas. Eu coloquei aqui no próximo slide um exemplo, igual eu fiz na nossa demonstração, de uma onda transversal e de uma onda longitudinal, para vocês terem uma noção. Aqui, uma onda longitudinal e aqui uma transversal, ok? Outra coisa importante quando a gente vai estudar uma onda, eu falei aqui algumas vezes que se trata de um fenômeno periódico, é algo que está se repetindo ao longo do tempo. Só que, muitas vezes nos livros de física ou nas apostilas, a gente encontra as ondas desenhadas com esse padrão aqui, que é chamado de senoide. Não quer dizer que todas as ondas têm que ter esse formato bonitinho. O que importa para nós é que existe um padrão de repetição. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Muitas vezes a gente vê em filmes ou em seriados na televisão monitores de batimento cardíaco. Mostra aquele sinal todo irregular. Mas a gente percebe que aquele sinal, mesmo sendo irregular, com picos e regiões mais estáveis, é um tipo de processo que se repete ao longo do tempo. Então podemos dizer ali que também se trata de uma onda. Basta a gente ter cuidado de saber em que momento que está começando um novo ciclo, uma nova repetição nesse caso. No caso de uma onda senoidal, que é o que está aqui na nossa imagem, é muito mais fácil de perceber essas coisas, tá? E eu quero aproveitar esse desenho para falar um pouco para vocês também sobre os principais elementos que a gente tem em uma onda. Quais são esses elementos, gente? Nós temos aqui o ponto mais alto da nossa onda, que nós chamamos de crista, ok? Esse ponto mais alto aqui é uma crista. Então, nós temos várias cristas aqui representadas no meu desenho, ok? O ponto mais baixo da minha onda, que é o ponto lá onde está
fundo, nós chamamos de vale, ok? Então, crista e vale. A gente vai ter uma alternância entre cristas e vales aqui nesse desenho, ok? Aqui percebam também que tem uma linha que está tracejada no meu desenho. Essa linha, ela representaria um ponto de equilíbrio. Se a gente estivesse pensando em uma corda, se eu esticasse ela, ela ficaria parada naquela posição representada pela linha tracejada. E quando eu começo a balançá-la para cima e para baixo, eu produzo um padrão parecido com esse desenho aqui. A distância que separa essa linha de equilíbrio até uma crista ou até um vale, nós chamamos de amplitude, que é esse pedaço aqui, ó. Pode ser aqui ou pode ser aqui, ok? E, finalmente, o último item, esse que costuma trazer um pouquinho mais de dificuldade para o estudante, quando não está muito familiarizado com ondas. Esse outro marcador que está aqui, ó, que está representado com essa letra, que parece um Y de cabeça para baixo, mas, na verdade, é uma letra do alfabeto grego, que a gente chama de lambda, corresponde ao comprimento de onda. O que é esse tal de comprimento de onda? É a distância que separa dois pontos iguais e consecutivos da minha onda. Ou seja, ali eu tenho uma medida exata do tamanho da minha onda. Eu vou perceber que se eu dividir ali esse desenho, eu vou ter as ondas encaixotadas, cada uma dentro de um caixotinho completinha. Uma onda, depois outra onda e assim consecutivamente. Ah, professor, precisa ser as duas cristas? Não, gente, não é necessariamente as duas cristas. Você pode pegar dois pontos quaisquer, desde que eles sejam consecutivos. Então, eu posso, nesse caso, por exemplo, pegar dois vales consecutivos, também dá na mesma. Se eu pegar aqui no meio da subida, eu pego o próximo ponto que está no meio da subida. É a mesma coisa, eu vou continuar tendo o comprimento de onda. Tá? Então é importante vocês ficarem alertas a esse detalhe, porque muita gente fica preso à ideia de que tem que ser duas cristas. Não, dois pontos iguais e consecutivos, beleza? Bom, continuando, vou falar agora sobre como que essa onda se propaga e como a gente pode calcular a velocidade dessa propagação. Essa expressão que está aqui, que é velocidade igual a comprimento vezes frequência, eu não vou mostrar a dedução dela, mas ela tem como base, para vocês terem uma ideia, é a equação de velocidade que vocês aprendem no primeiro ano do ensino médio, aquela antiga expressão, velocidade igual a distância dividido por tempo. Só que aqui a gente adequou ela para o movimento ondulatório. Tá? A gente trabalha com as variáveis específicas de uma onda e chegamos a essa conclusão aqui. Então, velocidade de propagação de uma onda nada mais é o produto do comprimento da onda multiplicado pela sua frequência. Tá? Outra coisa que a gente pode falar, que eu não mencionei aqui, é que período e frequência são grandezas que têm uma relação muito próxima. Se eu pego uma mesma onda, pego o valor do período e o valor da frequência e multiplico esses dois números entre si, o resultado obtido será sempre igual a 1. O que significa isso? Que eu posso, em determinados momentos, adequar a minha expressão matemática para trabalhar com as grandezas oferecidas no exercício. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que período é o inverso da frequência, ou posso dizer que frequência é o inverso do período. Então, isso pode ajudar vocês em alguns momentos na hora de resolver algum problema. Só estou dando esse toque para vocês não esquecerem, tá bom? Então, eu posso escrever essa expressão do jeito que está aqui, que é mais comum. Existe até um macete que eu costumo usar com os meus alunos quando a gente vai memorizar frases, né? Muitos professores de física têm macetes para isso. Eu costumo usar um que eu aprendi quando eu estava estudando isso no ensino médio. Você pode falar que vaca lambe farinha. É uma forma de lembrar da expressão, beleza? Bom, continuando, agora eu vou começar a falar para vocês sobre os fenômenos que são associados às ondas. E aí a gente tem vários tipos de fenômenos que vamos poder estudar. Alguns deles eu vou aprofundar um pouco a explicação e outros eu vou passar mais superficialmente. Por quê? Normalmente, no ensino médio, a gente tem uma ênfase maior para determinados fenômenos. Caso você, estudante, vá seguir uma carreira científica, e aí na faculdade você vai se deparar com esses conteúdos de física, aí você vai ter um aprofundamento de alguns outros fenômenos. Mas eu vou tentar, de forma bem rápida, falar um pouquinho sobre cada um dos fenômenos que eu listei aqui, ó. Reflexão, refração, difração
interferência, ressonância, batimento, efeito Doppler e polarização. Ufa! Muitos, né, gente? Mas calma que tem explicação para todos eles. Eu coloquei aqui na sequência. O primeiro desses fenômenos é a reflexão. A gente já falou um pouco sobre reflexão lá no ciclo 2 e no ciclo 3, quando eu estava falando da luz. O conceito é o mesmo quando eu falo de uma onda. A reflexão de uma onda, ela acontece também quando ela encontra um obstáculo e ocorre uma batida e essa onda retorna. É claro que ela pode receber nomes diferentes dependendo do tipo de onda. Por exemplo, se eu falo de uma onda sonora, quando ela bate em um obstáculo e volta, a gente vai ter alguns fenômenos, como o eco, a reverberação e o retorno. Tá? Então, reforço, perdão, não é retorno, não, reforço. Tá? Então, o eco é uma consequência da reflexão da onda sonora, só para vocês entenderem isso. O que acontece na reflexão de interessante, quando eu falo de uma onda? Pode haver ou não o que nós chamamos de inversão de fase. O que é essa tal de inversão de fase? Por exemplo, eu tenho uma crista chegando até um obstáculo. Quando ela bate nesse obstáculo, ela pode tornar-se um vale ou não. Depende das características do objeto aonde essa onda colide, tá, gente? Eu não vou aprofundar, porque o nosso tempo é muito curto aqui, tá? Mas a ideia é essa. Já a refração, nós também falamos de refração quando estávamos estudando a luz, ela acontece quando a onda passa de um meio material para outro, ou seja, quando eu saio do ar para a água, por exemplo, ou quando, dentro de um mesmo meio, ocorre uma variação de densidade ou profundidade. Tá? Quando eu penso num tsunami, um tsunami é um evento onde você tem um terremoto que ocorre numa região de alto mar, produz uma onda de baixa amplitude e grande velocidade. Ok? Quando ela se aproxima do continente, principalmente em regiões onde o relevo ele sobe muito abruptamente, o que acontece com essa onda? Ela diminui de velocidade, mas ela ganha muita altura. Aí nós estamos falando também de outros lances que envolvem conservação de energia, tá? Que a gente depois pode explorar um pouco melhor. Mas ali, o que aconteceu? É uma refração. Eu modifiquei a profundidade da água e com isso eu mexi na velocidade e no comprimento da minha onda e na amplitude também, né? E mexi nessas três variáveis, beleza? Continuando, difração. A difração é um fenômeno também que acontece tanto com onda mecânica como com onda eletromagnética, que vai ser o seguinte: quando essa onda encontra um obstáculo que tem um tamanho comparável com o comprimento de onda, ela muda o jeito de se propagar. Um experimento legal que vocês podem fazer em casa, super simples, é pega o tanque de lavar roupa da sua casa, enche ele de água e coloca um obstáculo, pode ser dois pedaços de madeira, fazendo uma abertura pequenininha assim. E aí você fica batendo na água desse jeito aqui com a mão. Você vai ver que a onda produzida antes do buraco, ela vai ser paralela. Mas quando ela passa, ela vai mudar de formato. Isso é uma difração, ok? Interferência. A gente chama de interferência um processo que ocorre quando duas ondas se encontram. E ocorre ou uma soma ou uma subtração das amplitudes. Ou seja, é possível ter o que nós chamamos de interferência construtiva, que é um reforço, ou uma interferência destrutiva, um cancelamento de ondas. Isso pode acontecer de novo, normalmente com ondas mecânicas ou com ondas eletromagnéticas, mas a gente estuda um pouco mais nas ondas mecânicas. Ressonância é um tipo específico de interferência construtiva, onde não apenas acontece um somatório das amplitudes, mas também pode acontecer um somatório que pode gerar efeitos catastróficos. Quem aqui já viu alguns quadros em TV onde mostram pessoas tentando quebrar taças no grito? Se vocês já viram isso, vocês já viram o que significa o fenômeno da ressonância. É aquilo ali. Quando você consegue quebrar um material usando uma onda sonora, por exemplo, eis aí um exemplo da ressonância para vocês. Batimento, eu quero mostrar rapidinho para vocês aqui, meu tempo está acabando. Ele acontece quando você tem duas ondas que têm frequências muito próximas uma da outra. E aí a gente percebe um padrão em que eu vou ter formação de algumas regiões mais intensas e outras menos intensas. Aqui no pente, eu estou mostrando para vocês como é que funciona isso, ok? Mas aí, no caso de uma onda sonora, a gente fala em afinar um instrumento. A gente pode pensar dessa forma, tá bom? Efeito Doppler, eu também já falei um pouquinho para vocês. É um exemplo que acontece quando você tem uma ambulância passando pela rua.
quando você percebe um som mais alto, depois mais baixo. E, finalmente, polarização. Polarização a gente percebe muito em ondas eletromagnéticas, quando você tem filtros de luz, por exemplo, insufilme, óculos de sol, e aí vai, tá bom? Gente, estou encerrando minha aula, é muita coisa que a gente precisaria abordar, tá? Mas eu agradeço muito a atenção de vocês. Estudem, leiam e se tiverem dúvidas, estou aqui para ajudá-los. Bons estudos!